Salve galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e hoje a aula é de geometria analítica. Fiquem atentos aí, porque essa já é a quarta semana de geometria analítica, certo? Eu fiz nessa semana duas aulinhas, tá? Esse primeiro vídeo aqui vai ser um pouquinho mais sobre equações de reta, e ainda tem, hoje ainda no mesmo local, outro vídeo falando um pouquinho mais sobre as posições relativas entre retas. Então anotem aí, organize seus estudos e vamos começar. Tá legal? Bom, o que a gente viu antes já de retas na geometria analítica? A gente viu a equação da reta, vimos que ela pode ser determinada por dois pontos e um determinante, certo? Então vou colocar lá no determinante os valores dos dois pontos, xA, xB, completa com xy e completa a terceira linha com 1 para você fazer o determinante, ou aquele outro modo de determinante que eu tinha explicado no vídeo que é mais simples, tá legal? Isso vai te dar a equação geral da reta, tá legal? Que é essa que é ax mais by mais c igual a zero. Ou você pode achar a equação da reta com um ponto somente, desde que você tenha o coeficiente angular, o m, lembra lá? Certo? Lembrando que o m você tem que encontrar ele utilizando ou o tangente do ângulo ou a variação de y pela variação de x, certo? O outro valor outra forma de encontrar, né, a equação da reta é pela equação fundamental da reta, que é a famosa Yoyomi-Shoshô, né? Lembra lá? Joga no Yoyomi-Shoshô que você vai encontrar a equação dessa retinha aí, tá legal? Bom, essa equação aí, tanto que você tem um ponto com m, quanto a que vai surgir na equação fundamental, é a que a gente chama de equação reduzida. Tá vendo que aparece o m lá, né? Ó, mx mais m, tá bom? Então, se você não viu lá nos vídeos anteriores, corre lá que tem bastante coisa legal para você ver lá antes de assistir essa aula aqui. Bom, quero falar de outras duas equações da reta aqui, a gente vai fazer uns exercícios nessa aula também, que é a equação segmentária da reta. Ela vem do nome de segmento, tá? Então, olha lá, eu tenho meu plano cartesiano, xy, fiz uma retinha aí, esta em azul claro, que ela vai cruzar o y no pontinho n, lá da equação reduzida, e um pontinho p aí, que é a raiz, tá vendo? Tá legal? E eu consigo escrever a minha equação fazendo x sobre o valor do ponto que cruzou o x, y sobre o valor do ponto que cruzou o y e 1, tá? Isso pode fazer você criar a equação muito mais rápida do que você faria normalmente fazer os cálculos da equação fundamental ou por determinante, tá? Então, se você já souber os valores desses pontos aí, você já consegue determinar o valor da equação fundamental da reta, da equação da reta, tá legal? Tá, então o objetivo é determinar equações, né, determinar a equação a partir de intersecções da reta com os eixos, tá legal? Bom, tem uma outra que é a equação paramétrica, tá? Essa equação aqui, para quem vai cursar lá, vai fazer o curso superior aí de curso de exatos, vai usar em alguns momentos essa equação paramétrica. Qual que é a ideia? Que você vai transformar a sua reta num parâmetro, certo? Então você separadamente você calcula o x e o y a partir de um parâmetro t, como se fosse uma função de t, tá? Então o x vai ser um valor de t, o y um valor de t, tá bom? É bastante comum esse tipo de equação também, tá legal? Bom, então olha lá, vamos fazer um exemplo. Determinar a equação da reta que intercepta o eixo x em 1 e o eixo y em 3, tá legal? É essa retinha aí do gráfico, tá legal? Bom, o que eu vou fazer então? Eu posso pegar essa equação e montar já a segmentária. Então, como é que fica a equação segmentária dessa reta aí, ó? Segmentária. Bom, pela definição lá, é só você colocar o x sobre o elemento que cruzou o x, mais y sobre o elemento que cruzou o y, isso tudo igual a 1. Pronto, resolvi, bem facinho, bem montadinho, porque já foi dado pra gente o valor, tá bom? Bom, você fala assim, professor, eu queria saber como é que eu faço outras conversões com essa reta aí, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, ponto A, ponto B, vamos fazer as outras equações aí para a gente trabalhar
com a variação entre elas, tá legal? Então, olha, uma outra variação que eu poderia fazer aqui é utilizando, vamos calcular primeiro o m, ó, o m ele vai ser a variação do y pela variação do x, então vou pegar 3 menos 0, que seria b menos a, né? 0 menos 1, cheguei em menos 3, tá legal? Então, menos 3 é o meu m aí, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar no ioiô mixoxô. Então, vou usar o pontinho a, então y menos o y do ponto é igual a m, x menos o x do ponto. Usei a equação fundamental e ioiô mixoxô. Então, y vai ficar menos 3x mais 3. A minha perguntinha é, como é que eu transformo uma equação que nem esta daqui numa equação segmentária, por exemplo, que a gente acabou de achar no slide anterior? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar x e y do mesmo lado, olha lá, aqui, tá legal? Igual a 3, só troquei o x de lado, vou deixar o x primeiro aí, porque ele sempre aparece primeiro. Aí, o número que está aqui no final, ele tem que ser um número 1. Então, para encontrar um número aí, basta que você divida isso por 3. Então, vai ficar x por 1, porque acabei de dividir por 3, vai cancelar com o 3 de cima, y por 3 igual a 1. Tá vendo? Ó? É assim que eu encontrei a equação do slide anterior. Tá legal? Também posso pegar a equação fundamental e transformar na equação geral, né? A gente não tinha feito isso numa aula anterior, mas a gente pode fazer aqui, né? Olha lá, 3x mais y menos 3 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. E aí você encontrou no mesmo exercício a equação reduzida, a equação geral ou a equação segmentária da reta. Então você está conhecendo muito sobre equações de reta. Tá legal? Bom, agora eu queria trabalhar um pouquinho com vocês da equação segmentária. Então ele fala assim, ó, determine a equação geral da reta e dê os parâmetros t, ó, tá vendo? Então tanto o x depende de t quanto o y depende de t. Tá legal? Então o que eu vou fazer, ó? Basta substituir, né? Então você tem x, o x ele não é 2t mais 1, então no lugar do t do x, ó, eu vou substituir o valor de y aqui, ó. Só que antes eu preciso isolar, então, tudo bem? Então você isola e substitui. Então o t aqui vai ficar y mais 2, e aí eu vou substituir lá. E vai ficar então que o x ele é igual a 2 que multiplica y mais 2 mais 1. Faz a distributiva, você vai chegar 2y mais 4 mais 1, e aí o x é igual a 2y mais 5. E aí, como você quer a equação geral da reta, eu vou jogar todo mundo para o primeiro membro, com o x positivo, esta é a equação geral desta retinha aí. Tá legal? Bem tranquilo, bem facinho? Bom, quando você estiver trabalhando, fazendo o contrário, né, como é que eu conseguiria, por exemplo, uma equação segmentária a partir de uma equação reduzida, tá? Então já foi dado para a gente a equação reduzida. Então como que a gente vai fazer? Ó, eu vou deixar tudo, o x e o y do mesmo lado e o número para o outro. Então ela vai ficar x menos y igual a 6. Joguei o y para cá, joguei o 6 para lá. Tudo bem? Fiz aí. Aí lembra que tem que aparecer 1, então eu vou dividir todo mundo por 6. E aí eu vou encontrar x sobre 2 menos y sobre 6 igual a 1. Tudo bem? Aí significa que o meu ponto tem que ser positivo, né? Esse sinal aqui tem que ser positivo. Então eu vou fazer isso daqui, ó, mais y dividido por menos 6, ó. Tá vendo? Então eu encontrei aí um valor de pontos que é, no x é o ponto 2, 0, e no y é o 0 menos 6. É isso que vai acontecer. E é verdade, né, gente? Porque olha lá, ó, o valor do n é menos 6. E o n é justamente o ponto em que a reta cruza o eixo y aí. Tudo bem? E aí, como é que eu vou fazer, transformar uma equação paramétrica, né? Determinar uma equação paramétrica a partir de uma equação geral. Olha que bucha que a gente tem aqui agora. Como é que a gente vai pegar uma equação que tem esta cara aqui e transformar ela numa equação paramétrica? Bom,
eu vou usar um parâmetro t. É isso que o enunciado está falando, ó, parâmetro t. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou isolar o y. Então, olha lá, vai ficar 2y é igual a 3. Joguei o x lá, ficou negativo, então menos 3x, tá legal? E vou passar dividindo, vai ficar isso. Aí, essa é a minha primeira equação. Vou usar t no lugar do x. Então, o y ficou 3 menos 3t por 2. Tá vendo? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar lá na equação e vai substituir no lugar do y esse valor no lugar do y para você descobrir lá. É trabalhoso, é um pouquinho trabalhoso, mas dá certo. Olha lá, 3x, o x é o que eu quero descobrir, 2 vezes. Agora eu vou substituir aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E menos 3 igual a 0. Tá legal? E o seu objetivo é isolar o x. Então aqui vai cortar. Aí vai ficar mais 3 menos 3t menos 3 igual a 0. O 3 aqui, positivo e negativo, vão embora, certo? E aí eu vou chegar aqui, 3x é igual a 3t e o x igual a t. Então ficou facinho aí para você montar a sua equação. Tá legal? Bem tranquilo aí. Transformei então a minha equação paramétrica a partir de uma equação geral. Gente, bem tranquilo essa parte das equações, vale saber, são importantes, cai nas provas aí, e é isso daí. Bom, agora vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, já com um pouquinho mais de contexto, para a gente trabalhar com as retas, e aí a gente finaliza, tá? Olha lá, os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular. Lembra que o hexágono regular, na geometria plana, é aquele que tem todos os lados com a mesma medida, de lado 1. Belezinha. De tal que o ponto A de coordenadas 1, 0 e o ponto D tem coordenadas menos 1, 0. Beleza? Então ele marcou lá as coordenadas desse ponto, como na figura abaixo. A equação da reta que passa pelos pontos B e D. Então já vou montar a minha retinha lá, ó, ela passa pelo ponto B e D. Então é essa reta que ele quer saber a equação aí, o exercício de equação de reta, bem legal, tá? Bom, o que você precisa lembrar? Precisa lembrar que um hexágono regular, né, o hexágono irregular, ele pode ser transformado em 6 triângulos equiláteros. Então essa daqui é uma informação que você não pode esquecer nunca na sua vida. Equiláteros, tá? Então são 6 triângulos equiláteros que eu posso criar aí, ó. Por exemplo, esse triângulo é um deles, tá? Existem 6 dentro do meu hexágono que podem ser criados, tá bom? E aí eu preciso saber as coordenadas. Eu tenho 2 pontos, né? Um ponto é o D, que já tem coordenadas indicadas no exercício. O outro é o B. O B, eu preciso saber o valor de x e de y dele, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer a altura desse triângulo equilátero aí para você descobrir. Tá legal? Então, como é que vai ficar? Ó, lembra que a altura de um triângulo equilátero é aquele L raiz de 3 por 2, tá? Vem lá da geometria plana. Então, é 1 raiz de 3 por 2. Descobri já, então, que o valor de x dele aqui, ó, é raiz de 3 por 2, tá legal? Bom, a mesma coisa vai acontecer com o y, tá vendo? Por quê? Porque quando eu... desculpa, gente, aqui é o valor do y. Tá, aqui, ó, que é o valor da altura. E no x, você tem que lembrar que o ponto médio aqui, ó, o ponto que desce a altura é o ponto médio. E aí eu fechei. Então, com o meu pontinho B, ele tem coordenadas. O pontinho B tem coordenadas meio e raiz de 3 por 2, a partir das informações que a gente tem aí do enunciado. Beleza? Então, eu vou fazer aqui agora, olha lá, ó, o D tem coordenadas menos 1, 0, enquanto o B tem coordenadas meio, raiz de 3 por 2 como coordenadas, tá? Aí você escolhe qual equação que você quer transformar, tá bom? Eu acho que o do determinante é mais trabalhoso, eu vou de equação fundamental
para calcular ioiô xoxô depois, legal? Então vamos lá, variação de y, variação de x, vai ficar o y isso daqui, e o x meio menos 1, ele vai dar para a gente a fração que seria meio mais 1, que é 3 por 2, tá? Então ele fica a raiz de 3 por 2, que multiplica o inverso da segunda, dá aquele fight aqui, ó. Isso, ó, raiz de 3 por 3 é o meu m. E aí, y menos, vou usar o pontinho d, obviamente. Então, y menos 0 é igual a m x menos 0. Então, fica x mais 1. E aí, o y, então, vai ficar raiz de 3x mais raiz de 3 sobre 3. Olha lá, ó. Tudo bem? Isso tem alternativa, né? Olha lá, isso está na alternativa E. Que legal, olha que beleza. Gente, é isso então. Muito obrigado e bons estudos para vocês. E